Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre frase, parágrafo, período e oração. Sou Éder Sabino Carlos e esse é meu canal Matérias para Concursos. Na descrição abaixo do vídeo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Frase. A frase é um enunciado que tem uma estrutura e sentido completo, que pode ou não ter um verbo. Toda frase tem como objetivo comunicar alguma coisa. Exemplo: bom dia a todos. O Brasil passa por dificuldades. Classificação das frases. Conforme a construção pode ser frase nominal, quando não tem um verbo em sua estrutura. Por exemplo, bom dia a todos. Frase verbal, quando tem um verbo em sua estrutura. O Brasil passa por dificuldades. Conforme a intenção da comunicação pode ser. Frase declarativa, quando se faz uma declaração. Ele não está na escola. Frase interrogativa, quando se faz uma pergunta. Ela pode ser uma frase interrogativa direta. Você quer tomar um café? Uma frase interrogativa indireta. Eu gostaria de saber se fui bem na prova. Frase exclamativa, quando se expressa uma emoção, um sentimento. Exemplo: que maravilha é este pudim. Frase imperativa, quando a intenção é dar uma ordem, conselho ou fazer um pedido. Ela pode ser uma frase imperativa afirmativa. Me dá uma ajudinha, por favor? Ou uma frase imperativa negativa. Não fale assim da sua tia. E temos a frase optativa, quando expressa uma vontade, um desejo. Deve-se usar o ponto de exclamação. Deus te proteja. Parágrafo. É uma unidade de texto, ou seja, um pedaço do texto, com uma ou mais frases que têm uma ideia central. Essa ideia pode ou não ser acompanhada de outras ideias secundárias, ou seja, complementares, que são relacionadas entre si, tendo um mesmo sentido. O parágrafo é formado por um ou mais períodos. O período é um enunciado formado por uma ou mais orações, um enunciado que contém verbo, formando um sentido completo. Como disse, o parágrafo tem que ter um sentido completo, ou seja, tem que ter um início, um meio e um fim. Exemplo: dezenas de funcionários da saúde que atuam no Hospital de 28 de agosto, em Manaus, protestaram em frente à unidade de saúde na manhã desta segunda-feira, dia 27. Um trecho da Avenida Mário Ipiranga chegou a ser interditado. Os manifestantes relatam falta de equipamento de proteção individual, as EPIs, para todas as equipes, sobrecarga de trabalho e cobra ainda auxílio insalubridade e melhorias na alimentação. Esse texto foi tirado do site G1. Podemos ver que esse parágrafo introduz o tema que é um protesto em frente à unidade de saúde. Complementa que parte da Avenida Mário Ipiranga foi interditada e conclui que a manifestação era sobre a falta de EPIs, sobrecarga de trabalho e cobra auxílio insalubre e melhorias na alimentação. Você viu que, apesar de ser um pedaço de um texto e ter vários períodos, ele teve um sentido completo. Período. Período é a frase formada por uma ou mais orações, com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. Período simples, formado por apenas uma oração. Exemplo: a noite está maravilhosa. Período composto, formado por duas ou mais orações. Exemplo: João levantou e foi para o banheiro. O período composto pode ser por coordenação e subordinação. Período composto por coordenação, quando as orações são independentes e têm sentido completo, porém, sem relação sintática entre si. Por exemplo, os alunos discutiram o tema, escolheram o melhor e terminam o trabalho. Período composto por subordinação, quando uma das orações, a subordinada, depende sintaticamente da outra, que é a principal, para fazer sentido. Por exemplo, não fui ao treino, que é a oração principal, porque tinha aula, que é a oração subordinada.
Oração é uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Ela pode ou não ter um sentido completo e o verbo pode estar explícito ou subtendido. Por exemplo, meu pai está bravo comigo. Finalmente, terminamos. Os termos da oração são divididos em essenciais, integrantes e acessórios. Termos essenciais da oração. O sujeito e o predicado são considerados termos essenciais da oração, pois são indispensáveis para a formação das orações. Apesar de o sujeito ser essencial para se formar uma oração, pode acontecer de uma oração ser formada apenas pelo predicado, pois o que define mesmo uma oração é a presença do verbo. Por exemplo, nevou bastante em Gramado. Agora vamos ver uma oração com sujeito. O sujeito é o termo da oração sobre de quem ou do que se fala. Ele concorda com o verbo. Por exemplo, Pedro pediu dinheiro para o almoço. O sujeito é Pedro, que concorda com o verbo pedir. Predicado. O predicado é o termo que concorda com o sujeito, dizendo o que acontece com ele. Tem que ter um verbo ou uma locução verbal. Por exemplo, a existência, que é o sujeito, é frágil, que é o predicado. Termos essenciais da oração são os tipos de sujeito, tipos de predicado, predicativo do sujeito e do objeto. Aqui eu estou fazendo um resumo sobre os termos da oração, tá? Mas eu tenho 3 vídeos, né? Cada vídeo fala de um dos termos da oração, que eu aprofundo mais. Então, se você quiser saber mais sobre os termos da oração, é só você acessar esses vídeos, tá joia? Eu vou colocar na descrição abaixo do vídeo um link para esses 3 vídeos, tá bom? Bom, vamos continuar? Termos integrantes da oração. Eles complementam o sentido do verbo e substantivo, que são os nomes na oração. São formados pelo complemento verbal, que é o objeto direto e indireto, complemento nominal e o agente da passiva. Por exemplo, comprei um notebook, sujeito eu, verbo transitivo direto comprei, o objeto direto um notebook. Os termos integrantes da oração são o objeto direto, o objeto indireto e o agente da passiva. Termos acessórios da oração. Os termos acessórios da oração são aqueles que você pode até retirar da frase que você ainda entenderá a mensagem, mas a ideia do texto poderá não ser totalmente compreendida, já que esses termos ajudam a explicar melhor essa mensagem. Por exemplo, amanheceu. Aqui ele já passou uma ideia, mas poderíamos ampliar essa ideia acrescentando informações. Hoje amanheceu frio. Com as novas informações, você entendeu melhor a mensagem. Os termos acessórios da oração são o adjunto adnominal, o adjunto adverbial e o aposto evocativo. Bom, se você gostou do vídeo e também gosta do meu canal, eu gostaria de te pedir para ajudar o canal a se manter, fazendo uma doação de qualquer valor ou comprando uma apostila. O Pix está ao lado e é só apontar o celular para o QR Code ou clicar nos links para as apostilas na descrição abaixo do vídeo e no comentário fixado. E desde já, eu te agradeço. Bom, só lembrando, eu coloquei na descrição abaixo do vídeo links para os vídeos que falam sobre os termos da oração, tá joia? Bom, então, até o próximo vídeo. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar um like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo.